Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, já quase terminando essa série de estudo nos profetas menores. E hoje vamos estar estudando o profeta Zacarias. É um texto um pouco maior do que os outros profetas. A maioria dos outros textos tinham 2, 3 capítulos, mas nosso Zacarias tem 14 capítulos. Então vai ser um estudo mais profundo, um estudo com muitos detalhes, onde ele profetiza para o seu tempo, mas também profetiza para o futuro. Ou seja, nós somos inclusive aqueles que devem estar muito atentos às profecias de Zacarias, porque nós podemos ser a geração que pode ver alguns desses cumprimentos acontecendo, os acontecimentos finais, as profecias acontecendo, ainda na nossa temporalidade. Então esteja conosco, abrindo a Bíblia, estudando conosco nessa hora e assim nos aprofundar, mergulhar nesse profeta. E aí nós temos um texto inicial de leitura para a nossa abertura, onde se encontra em Zacarias, capítulo 1, do versículo 1 a 3, onde ele diz: No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Convido você agora a fazer uma oração comigo, para nós pedirmos a luz do Espírito Santo e ele venha nos auxiliar nessa hora de estudo desse profeta que vai revelar muita coisa. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço, Senhor, pela tua misericórdia e graça, ter nos abençoado durante toda a semana. Pedimos que nessa hora, Senhor, em que estamos abrindo a Bíblia e estudando, Senhor, tuas sagradas Escrituras, possamos compreendê-la com aquela luz que o Espírito Santo concede, abrindo as mentes e os corações para receber a palavra, mas para compreendê-las também, e assim sermos edificados. Esteja nos conduzindo no estudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Quem é o profeta Zacarias? Zacarias era um nome comum na Bíblia. Você vai ter 27 pessoas com esse nome na Bíblia e fica difícil dizer, então, de fato, quem ele é. Mas o que nós sabemos é que ele era um contemporâneo de Ageu. Inclusive, ele começa a profetizar no mesmo ano que Ageu também começa a profetizar. Ele é contemporâneo de Neemias e de Esdras. Na época dele, quem estava governando essa região de Jerusalém será Zorobabel, que era um descendente de Davi, mas o reinado acabou. Ele não é rei nesse período, Zorobabel, e então ele só está governando, ele é uma espécie de regente naquela região, recebeu essa autorização de reger pelos governos persas, e também na época Zacarias e também da época de Josué, que era um descendente de sacerdote e está responsável pelo sacerdócio. Então você vai encontrar essas duas figuras novamente, assim como tinha lá em Ageu, você vai encontrar essas duas figuras também nas profecias de Zacarias, Zorobabel e Josué. E também na mesma linha dos profetas, Zacarias exorta o povo ao arrependimento de pecados, à confiança de um futuro prometido por Deus. Assim como Ageu também incentivou e encorajou o povo a estar reconstruindo o templo, Zacarias também vai fazer a mesma coisa. Então, esse pano de fundo de Zacarias vai ajudar um pouco melhor a entender aí as profecias dele. Então, ele vai profetizar para o seu tempo, vai trazer revelação, visões, ele vai receber visões e vai interpretar essas visões à luz do seu tempo, mas também uma parte da profecia dele tem a ver com um futuro bem mais distante, que nós vamos entender aí, que pega a figura de pessoas de Jesus principalmente. Nós temos uma estrutura do livro em 5 partes. Tem a pequena introdução, nos primeiros 6 versículos do capítulo 1, você vai ter 8 visões que Zacarias vai ter nos 6 primeiros capítulos, e já da segunda parte dos capítulos 6 até o capítulo 9, você vai ter um ato simbólico acontecendo ali. Nós vamos explicar que ato simbólico é esse.
Você tem também no capítulo 7 e 8 2 sermões a respeito de jejum, e nós vamos ver um pouco sobre isso. E por último, as sentenças escatológicas, que abarca dos capítulo 9 ao capítulo 14, que é toda essa parte mais futura das profecias de Zacarias. Começando, vamos ver essa pequena introdução onde Zacarias ele chama a atenção do povo para a mensagem que ele tem. Na verdade, é Deus querendo chamar a atenção desse povo. Entenda que esse povo era um povo que nasceu, boa parte deles nasceram no exílio, eles não tinham contato com as Sagradas Escrituras, eles não conheciam muito das promessas de Deus, eles ainda precisavam ser reeducados na sua fé e também, principalmente, na adoração e no serviço ao Senhor nosso Deus. Esdras, quando você abre lá o livro dele, você vai ver Esdras tendo essa incumbência de ensinar o povo a palavra de Deus e assim também restaurar a fé desse povo ao Senhor nosso Deus. E aqui, Zacarias, então, ele chama a atenção desse povo, que era um povo vindo do exílio, um povo que nasceu no exílio, que ainda não conhecia completamente a Deus, principalmente as promessas de Deus. Então você vai ter aí, nessa chamada de atenção, como eu coloquei dos versículos 4 a 6 assim: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, não me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez extensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Então ele está chamando a atenção, olha, no passado, os seus pais, os seus antecedentes, eles desobedeceram os meus estatutos, desobedeceram os meus mandamentos, eles sofreram as consequências dessa desobediência, vocês são filhos dessa desobediência, e agora o Senhor tem uma nova palavra para eles, para que eles possam agora viver uma nova vida, uma vida de fé, de obediência, de serviço ao Senhor. Então ele chama essa atenção nesse início, dessa introdução ao seu livro, e agora nós vamos ver aí já as visões. Ele recebe 8 visões e cada visão dessa tem o seu significado, a sua interpretação, e são visões principalmente para a época em que eles estão vivendo. Então nós vamos ter aí nos 6 primeiros capítulos essas 8 visões. A primeira visão é dita lá no versículo 8, onde diz: tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então são as visões dos cavalos. Qual o significado dessa visão dos cavalos? Os cavaleiros angélicos da visão são informados que Deus restaurará Jerusalém. Deus continua cuidando de sua cidade santa e mesmo em meio a um estado de desolação. Então aqueles cavalos, eles têm uma responsabilidade de restaurar Jerusalém, de proteger Jerusalém, de restaurar Jerusalém. É uma visão que trata especificamente disso. Você vai ter a segunda visão nos versículos 18 e 19, que tem a respeito de chifres. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Na antiguidade, nas profecias, principalmente você vai ter isso em Daniel também e outros profetas, de que os chifres, eles são símbolos de poder. Então, se eles são símbolos de poder, eles representam um reino que tem poder. E no caso aqui, esses chifres, eles vão representar aqueles que dispersaram Judá e Israel. São referências à Síria, referência à Babilônia. E aí, como resposta disso, vai ter algumas questões muito interessantes. Ou seja, o significado, assim como Deus levantou reinos para julgar Israel, o Senhor também agirá para livrar o seu povo. Ou seja, os chifres simbolizavam poder, eram reis
reinos que Deus levantou para a queda de Israel, para julgar Israel e Judá. E da mesma forma que existem esses chifres que foram usados como instrumentos para julgar Israel, Deus vai levantar agora ferreiros para julgar essas nações. Então você vai ter no versículo 20 e 21 essa referência, onde diz: o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Então, além de nós entendermos o significado dos chifres que representavam os reinos, nós vamos ter também agora o significado dos ferreiros, que são também instrumentos de Deus para julgar agora esses que espalharam o povo de Israel. Então, essas são as primeiras 2 visões. Agora nós vamos ter a terceira visão, onde vai falar, por exemplo, sobre uma medição que vai acontecer em Jerusalém, onde diz no capítulo 2, versículo 1 e 2: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. O profeta ele recebe um cordel de medir e ele é responsável por medir Jerusalém. O significado disso é que Deus reerguerá Jerusalém e não poderá ser mais cercada por muros, pois será pátria tanto de judeus quanto de gentios. O capítulo 2, versículo 4 fala sobre isso. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Então a ideia do cordel de medir, para medir essa largura, comprimento, dando uma ideia de que essa medição ela será extrapolada, porque a medida de Jerusalém será pequena para a multidão de povos que hão de afluir a Jerusalém. Jerusalém, no futuro, será uma capital do mundo do reino de Deus, digamos assim. As profecias de Apocalipse falam sobre uma nova Jerusalém. Então, todos esses termos aqui são termos simbólicos para falar desse lugar onde Jesus há de reinar sobre toda a terra. Você vai ter, por exemplo, os profetas Isaías, vai falar que todos virão assim, é um aprender da lei do próprio Jesus Cristo. Então, ela será uma espécie de realmente uma sede, uma cidade, capital, que vai governar todo o mundo. E a pessoa de Jesus nela. Né? Então, você vai ter agora também a quarta visão. Na quarta visão, Josué está trajado de vestes sujas. O texto de capítulo 3, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Josué, nessa visão, ele está sendo acusado por Satanás. Aí Deus vindica ele, recebe ele e dá acesso à sua própria presença. E é tido ali como Josué como um tipo anunciador de um Messias renovo. Essa palavra renovo, ela aparece algumas vezes na profecia de Zacarias, que é uma referência direta à pessoa de Jesus Cristo. O termo renovo não é próprio somente de Zacarias, ele aparece em outros lugares na Bíblia. Isaías capítulo 11, versículo 1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Esse renovo do tronco de Jessé, se você lembrar, ele é o pai de Davi, e aí Jesus ele vem dessa descendência de Davi, então ele já pega essa figura aqui de linguagem a respeito dessa descendência, onde Jesus ele vem dessa linhagem, que geralmente na Bíblia você tem essa linhagem se referindo a Davi especificamente, mas aqui fala de Jessé, que é essa linhagem da pessoa de Davi também, que chegará até a pessoa de Jesus Cristo, que é o renovo. E a gente tem muita certeza de que esse renovo é uma referência a Jesus, quando tanto Mateus quanto Lucas, quando vai descrever a genealogia de Jesus, ele resgata, né, dentro dessa genealogia, a pessoa de Davi e culmina com a pessoa de Jesus Cristo. Então, de fato, essa palavra renovo é uma referência direta a Jesus. E aqui nessa visão, o Josué, o sacerdote, ele vai tipificar essa pessoa. Então, no versículo, por exemplo,
8 do capítulo 3 diz o seguinte, ó: Josué, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, de fato, ele está só tipificando essa pessoa que será o renovo, que nós já, como falamos, entendemos que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos agora para a quinta visão, onde na quinta visão fala sobre candelabros, onde diz o seguinte: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. O significado dessa visão do candelabro, dessa visão das 2 oliveiras, é o seguinte: Deus estava abençoando e consagrando os líderes do povo para a importante reconstrução do templo. E esses líderes do povo, nós entendemos nessa profecia aqui iniciais de Zacarias, que são referência a Zorobabel e a Josué. Então você vai ter no capítulo 4, versículo 14, dizendo o seguinte: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso em Zacarias 4:6. Agora Zacarias 4:14 diz: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Você tem o Zorobabel, que é o administrador, o regente, que governa o povo de Deus, e tem o sacerdote que intermedia na questão da fé e da religião, ali naquele momento. Então você tem essas 2 dimensões, né? A política e a religião na mão de 2 homens que foram consagrados pelo próprio Deus para eles, nesse momento, eles estarem conduzindo o povo. Na sexta visão você vai ter sobre os rolos voantes. Diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Eu respondi: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Era um rolo enorme. E o rolo era a forma como a Bíblia estava sendo produzida naquela época. Era uma referência à palavra de Deus. Então, o rolo voante leva a palavra de Deus àqueles que agem contra a sua vontade, aos pecadores. Porque esse rolo aqui, ele não está sendo especificamente direcionado ao povo de Deus, mas a toda a terra e a todos os pecadores. Zacarias 5:3 fala sobre isso. Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. É uma referência de que a palavra de Deus, ela sai sobre toda a terra e ela vai revelar os pecados das pessoas e sofrer, inclusive, a punição devida para os seus pecados. Vamos para a nossa sétima visão, onde está registrada em Zacarias 5, versículo 7, que diz: eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro de um efa. A visão aqui é que uma mulher estava dentro de um efa. O significado é que uma mulher em um efa simbolizava o pecado e é removida para a terra imunda da Babilônia, o lugar do exílio. Deus eliminará o pecado e manda o povo se afastar deles. Aí Zacarias 5:8 diz: e a lançou para o fundo do efa, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Ou seja, Deus estava tampando também ali para que aqueles pecados e aquela maldade não atuasse mais. É interessante a gente comentar sobre essa questão da mulher e a Babilônia, porque vai se repetir lá em Apocalipse essa ideia de uma mulher, de uma meretriz, de uma senhora dos pecados, e que está ligado diretamente à Babilônia. A Babilônia vai simbolicamente, na teologia e na Bíblia, sempre representar um povo contra Deus e um povo totalmente desobediente, um povo promíscuo, um povo totalmente pecador mesmo. E aí é ordenado lá em Apocalipse que o povo de Deus saia da relação que tem com essa meretriz, com essa Babilônia, que é símbolo do pecado. Então essa referência aqui vai ser repetida mais tarde lá em Apocalipse, da mesma forma.
A última visão que Zacarias vai ter, vai falar, por exemplo, de outra coisa, que diz assim: outra vez levantei os olhos e vi, eis que 4 carros saíam dentro de 2 montes, e estes montes eram de bronze. Né? Assim como a primeira visão, os agentes de Deus que saem sobre toda a terra, eles executam o juízo do Senhor. Então esses carros aqui, esses 4 carros, eles representam também os juízos de Deus, e são agentes de Deus para estar trabalhando em nome de Deus. Então, por exemplo, Zacarias 6, versículo 6 a 7 diz: o carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, o dos brancos, após ele, o dos baios, para a terra do sul. Sai assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante para percorrerem a terra. Então você tem que esses 4 carros, eles estão saindo para todos os cantos da terra. Sempre 4 é uma referência na Bíblia aos pontos cardeais da terra, norte, sul, leste e oeste, para dizer que é uma ação universal, uma ação que acontece em todo o planeta, um julgamento geral, né, que está acontecendo. Né? Então essas são as visões que Zacarias tem e com seus respectivos significados. Depois você pode ler com mais calma esses textos, os capítulos inteiros, do capítulo 1 a 6, e aí pontuando, entendendo o significado dessas visões. Depois dessas visões, Zacarias ainda presencia uma outra visão, que é uma espécie de cerimônia, que é um ato simbólico. Josué é coroado como um símbolo do Messias renovo. Lembra que eu falei do Messias renovo, que é uma referência à pessoa de Jesus Cristo? Então ele é coroado como um símbolo de Messias renovo, que edifica o templo e governa na qualidade de rei sacerdote. Nós entendemos na pessoa de Jesus Cristo que ele cumpriu muitas funções. Jesus era o bom pastor, Jesus era o rei dos reis, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Todas essas referências você encontra em Hebreus, e nessa visão aqui, o Josué ele vai prefigurar tudo isso. Paulo ele dizia que todas essas visões, todos esses entendimentos do Antigo Testamento são sombras do bem futuros, sombra da pessoa de Jesus Cristo. Então esse ato ele é um ato simbólico somente, já para nós termos uma ideia do que está acontecendo ou que vai acontecer com a pessoa de Jesus Cristo. E aí você tem Zacarias 6, de 11 a 13, dizendo o seguinte: recebe, digo, prata e ouro, e faze coroa, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, esse renovo, esse Messias renovo, ele unirá esses 2 ofícios de ser rei e de ser sacerdote junto, e assim estará no trono governando por toda a eternidade. Uma curiosidade importante: por que Deus, nessa visão, ele traz a figura de Josué e não de Zorobabel? A ideia é interessante porque a gente pode explorar aqui o próprio nome de Josué. Quando você vai para o hebraico, o nome de Josué, o nome de José e o nome de Oséias, todos esses nomes no hebraico, ele tem a mesma raiz que será dada para a pessoa de Jesus Cristo. José, Josué, Oséias e Jesus têm a mesma raiz hebraica, tem a mesma sonoridade, inclusive. A variação é muito pequena. Então é interessante nós observarmos que ele pega o Josué, que já era sacerdote aqui, como essa figura da pessoa de Jesus Cristo, e já ligando até nos próprios nomes essa questão. Você vai ter o José lá no passado, que ele será vendido pelos seus irmãos por algumas moedas de prata. Quando chega na pessoa de Jesus Cristo também, que tem a mesma raiz hebraica no seu nome, Jesus da mesma forma também é vendido. Você tem esse Josué aqui que
que ele tem esse ato simbólico nessa figura de se tornar rei sacerdote, e Jesus, quando ele recebe toda a autoridade no céu e na terra, ele se torna também rei sacerdote. Ele é aquele que é o único mediador entre nós e Deus, e ele reina já no seu trono, naquilo que nós chamamos de reino de Deus, que não é um reino físico, presente, mas Jesus mesmo diz que o reino de Deus já está entre nós, quando nós obedecemos a palavra e quando nós deixamos que ele governe através das nossas vidas. No futuro, claro, Jesus ele também reinará sobre todas as nações, e aí será um reino não só espiritual, mas também será um reino de fato político, e nós vamos gozar eternamente do seu reinado. Então, só essa curiosidade sobre os nomes aí, né, para nós entendermos de fato como já está sendo explorado profecias a respeito de Jesus, e aqui é usado como figura a pessoa de Josué. Depois desse ato simbólico, nós vamos ter 2 sermões no capítulo 7 e no capítulo 8. Ela parte de uma pergunta, esses sermões, porque a pergunta era sobre a observância de jejuns que havia sido instituído para comemorar a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém caiu e a Babilônia levou todas as pessoas para aquela sua região da Babilônia, os líderes religiosos daquele período, eles conclamaram que as pessoas fizessem jejum anualmente. Então, anualmente eles praticavam um jejum. Quer ver? Vamos dar uma olhada no capítulo 7, essa referência, que ele vai dizer, inclusive, qual é o período em que faz esse jejum. Ó, você vai ter, então, por exemplo, no capítulo 7, versículo 2, sobre essa pergunta, né? Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezé, Regem-Meleque e seus companheiros para suplicar a favor do Senhor, perguntando ao sacerdote que estava na casa do Senhor e aos profetas. A pergunta era: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Então ele vai dar as respostas. Então eles perguntam isso porque eles praticavam desde a queda de Jerusalém um jejum nesse 5º mês. E aí a resposta é bem interessante, porque a resposta vai dizer que o próprio Deus pergunta assim: como vocês jejuavam? Vocês jejuavam de fato a mim? Né? Porque na verdade o jejum que estavam fazendo estava virando um ritual, uma coisa mais sem sentido. E aí, por conta disso, as respostas que vai vir nesses sermões, que abarca esses 2 capítulos, vai ter algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que o jejum não é apenas uma comiseração e sofrimento. Capítulo 7, versículo 3, fala que eles estavam chorando. Ou seja, então o jejum não é só comiseração e sofrimento, mas é também alegria, não é? E celebração. No capítulo 8, versículo 19, ele fala sobre isso, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o do 5º, do 7º e do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Então, o jejum também ele tinha que ser praticado como uma celebração, como motivo de alegria, de uma consagração ao Senhor nosso Deus. Segundo, o que nós vamos ver também nesses textos, é que o jejum deve ser para a glória de Deus. Capítulo 7, versículo 5 e 6 é aquela crítica que eu falei para vocês, que Deus está dizendo: olha, vocês não estão jejuando para mim. Mas ele diz assim: pergunte a todo o povo desta terra e ao sacerdote: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmo que comem e bebem? Né? Ou seja, então, a crítica que Deus está fazendo aqui é de que não estava servindo para a glória de Deus, era para eles mesmos. Né? E terceiro, nós vamos aprender sobre essa questão do jejum. O jejum só tem valor se for acompanhado de atos de justiça, bondade e misericórdia. Deus exige que o jejum tenha propósitos e que esses propósitos sejam justos, sejam bons e tenham atos de misericórdia. No versículo 9 e 10, ele vai dizer assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, julguem segundo a verdade e sejam bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para
prejudicar o seu próximo. Ou seja, então, o jejum ele tinha que ser acompanhado de atos de bondade, porque para Deus é muito incoerente essa prática de uma piedade desconectada de atos de justiça, de atos de bondade, de atos de misericórdia. Inclusive, uma coisa que poderia ser interessante é que a gente pudesse ligar ou praticar no momento de jejum, no dia que você vai fazer um jejum, aquele alimento que você vai deixar de ingerir, de comer naquele jejum, você pudesse doar a uma pessoa pobre. Seria uma coisa bem interessante, porque estaria ligado de fato a ato de justiça, de bondade e de misericórdia. Porque, como eu falei, para Deus é um absurdo que você que pratica a espiritualidade, que vive uma piedade, que busca viver uma santidade e ainda assim praticar atos que sejam incoerentes com a fé, como atos de ódio, de rancor, de ter mágoa de pessoas, de não perdoar pessoas, de agir de forma maldosa, maliciosa para com as pessoas. Então, essa é uma incoerência que Deus não aceita. Então, a prática da espiritualidade ela tem que estar conectada também a essa ideia do princípio do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. E aí sim nós vamos estar praticando um jejum, consagrando a vida e vivendo a espiritualidade que realmente agrada a Deus. Agora vamos para as sentenças escatológicas, onde Zacarias agora ele tem muitas visões, revelações a respeito do futuro, e desse futuro que abarca as duas vindas da pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos ver, por exemplo, inicialmente, que o julgamento dos inimigos de Israel é contemplado à luz da vinda do príncipe da paz. Então você tem Zacarias 9, versículo 9 a 10, dizendo: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Nós vemos isso lá nos evangelhos, esse acontecimento que aconteceu com a pessoa de Jesus quando ele entra, né, naquela entrada gloriosa em Jerusalém, quando ele vem no jumentinho e as pessoas saudando ele com palmeiras, dizendo: Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E é a continuação da profecia que diz: ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde Eufrates até as extremidades da terra. Então ele está ligando a vinda de Jesus também com o seu reinado futuro completo, né? Segunda parte da profecia escatológica diz o seguinte: os pastores perversos serão substituídos pelo líder escolhido. Aqui é importante descrever que pastor, quando a Bíblia fala nos profetas sobre pastor, está se referindo à liderança judaica, que é tanto o rei quanto o sacerdote. Eles são os pastores, eles são os guias do povo, eles são aqueles que são responsáveis por cuidar do povo de Deus, do rebanho de Deus, né? E você vai ter essa referência em Isaías, Ezequiel, você vai ter Malaquias, que nós vamos ver também semana que vem. Então é importante a gente entender que essa aqui é uma referência à liderança e que Deus, de vez em quando, se coloca contra essa liderança por eles não estarem pastoreando como deveria, por a gente estar cuidando do povo como deveria. Então nós vamos ter no capítulo 10, versículo 3 e 8, dizendo o seguinte: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Então, essa mesma visão que Ezequiel teve lá, de que eis que estou contra os pastores, que só apacentam a si mesmos, né? Também aqui aparece a referência da ira de Deus que acende contra esses pastores que não estão cuidando do povo. E aí no versículo 8 diz: eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicação como antes se tinham multiplicado. Então, Deus, ele mesmo vai se tornar pastor, assim como ele diz também em Ezequiel 34, ele está dizendo aqui: eu mesmo serei pastor deles. Eu assobiarei e ajuntarei eles, né? Ou seja, ele vai pegar todo o rebanho, colocar no seu aprisco e cuidar deles. E sobre o seu pastorado, eles se multiplicarão bastante. É uma referência do cuidado que Deus tem e da crítica que ele faz àqueles que são lideranças e não cuidam do povo. E essas lideranças aqui é sempre aqueles que estão governando e também são os sacerdotes dessa época e de todas as épocas, na verdade, da história da igreja também.
Agora, a terceira parte das sentenças escatológicas você tem no capítulo 11. O bom pastor confunde os pastores perversos, mas é rejeitado pelo rebanho, que consequentemente sofre debaixo de outro pastor perverso. Você lembra do capítulo 1 de João? Tem sobre isso aqui, onde diz lá que Jesus ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Amaram mais as trevas do que a luz. E de fato, o povo de Deus, o povo de Israel, no período da época de Jesus, não recebeu Jesus, tratou Jesus de forma muito ruim, a ponto de também dizer, crucificam. E Jesus foi realmente rejeitado pelos seus. E aí essa referência aqui a gente realmente já encontra no Novo Testamento. Mas Zacarias, capítulo 11, versículo 7 a 9 diz: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Ou seja, o povo aqui todo estava debaixo de um governo que estava explorando, estava oprimindo o seu povo a ponto da morte. As pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas. Uma chamei graça e a outra chamei união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Ou seja, o Senhor ele manda, ele vai ser o pastor, não é, das suas próprias ovelhas. Ele vai apacentar elas com graça e com união, mas esse povo vai rejeitá-lo, né? Esse povo vai perder a paciência, vai abandonar o Senhor, o seu próprio pastor. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Então, naquele período de fato que Jesus foi rejeitado, foi negado, né? Abriu a margem para que esse povo se perdesse completamente e fosse explorado pelos reis que vieram na sequência. Rejeitaram o rei dos reis, que era a pessoa de Jesus Cristo, e sofreu na mão de Nero, Domiciano, Vespasiano e todos os outros imperadores romanos, né, que odiava o povo judeu e trouxe muita desgraça e perseguição para o povo judeu, né? Continuando, a quarta sentença escatológica fala sobre Jerusalém, debaixo da aflição, aguarda aquele a quem seu povo traspassara e se arrepende. Novamente, uma profecia muito clara a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Você tem Zacarias capítulo 12, versículo 10 e 11 dizendo: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui nós temos referência à pessoa de Jesus Cristo, dizendo que aquele que eles transpassaram foi morto na cruz. A referência de que vão prantear de unigênito. Jesus ele é considerado unigênito no Evangelho de João, e quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele se torna primogênito entre muitos irmãos. São 3 referências, claro, à pessoa de Jesus Cristo, né? E, continuando aqui, diz: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon, no vale de Megido, né? Então, de fato, as escatologias, as profecias, falam muito de que existirá uma grande batalha final entre inimigos do povo de Deus contra Israel. E aí fala essa referência do Vale de Megido como um espaço central dessa batalha. E aí nesse momento Jesus se revelará. Aqui em Zacarias fala de que o Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, né? E aí nesse momento vão ver a quem eles transpassaram, se arrependerão dos seus pecados, e nesse momento Jesus também livrará o seu povo de todos os seus inimigos. Então vale a pena você estudar um pouco mais Zacarias, com mais cuidado, a partir daquilo que nós estamos explicando aqui, para você começar a entender todas essas profecias. Essa profecia especificamente aqui já é para o tempo final da nossa história mesmo, da história como nós a conhecemos, até que seja instalado um novo reino. A Bíblia vai falar sobre o Éon. O Éon é essa nova era que vai ser instalada
com a pessoa de Jesus Cristo. O éon, ele só tem início depois dessa fase aqui, quando se acabará tudo numa grande guerra e Jesus sendo o vencedor sobre todos, né? E ainda mais uma sentença escatológica vai falar sobre a profecia judaica encerrada quando o bom pastor é ferido e assim a ferida aberta ela se torna uma fonte para purificar todos os seus pecados. Então nós vamos ter em Zacarias capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. E aí ele vai descrever essa fonte, né, dizendo o seguinte, no versículo 7 a 9: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor. E aí Jesus, de fato, ele foi ferido, ele foi traspassado. O soldado feriu Jesus com uma lança, né, e aí abriu aquela fonte. João ele vai descrever que ele vê sair sangue e água ali daquela abertura, né, da ferida que foi ocasionada pela lança. E aí Jesus já tinha dito antes, no momento da ceia, que o seu sangue ia ser derramado para purificação dos pecados. Então, de fato, tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Continuando, diz assim: fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então, o Senhor vai cuidar do seu povo, dos seus pequeninos. E a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, esse reconhecimento, no final, de que Jesus ele é o nosso Senhor, acontecerá para todo o seu povo escolhido. E a última sentença que nós vamos ter escatológica, no capítulo 14, vai falar da aflição de Jerusalém seguida pela bênção e julgamento do reino de Deus, né? Então, no capítulo 14, versículo 2 e 3 diz: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Lembra que eu falei de Megido, Vale de Megido? E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulsa da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Essas profecias são meio confusas, porque numa única profecia, numa única sentença, tem coisas passadas e presentes juntos. Presente não, tem coisas passadas e futuras juntos. Então está acontecendo aqui dessa invasão a Jerusalém, desse espalhar as pessoas, de levar para cativeiro, né? Mas tem também, né, a profecia futura da vinda do Senhor para pelejar pelo seu povo contra as nações. E aí termina a profecia dizendo o seguinte: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Então, de todos os reis que existem, restará no final somente o Senhor, nosso Deus, como o único Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, governando sobre todas as coisas. Então, essas são as sentenças escatológicas. Vale a pena de voltar a ler esses textos com mais cuidado e entendendo essas profecias acontecendo, para que a gente possa alegrar o coração na promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, da instalação do seu reino sobre toda a terra, e assim, quando o reino for instalado, nós seremos súditos, rebanho de um único pastor, gozando da alegria eterna com ele. E concluindo, neste livro de Zacarias, podemos acompanhar a dedicação do profeta Zacarias em levar a palavra de Deus para a população que havia retornado da Babilônia, lembrando-os da vinda do Senhor e da importância de crer para serem salvos, né? O profeta revela visões sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo e também da primeira e segunda vinda do Senhor. Além disso, se empenha em mostrar a importância da soberania de Deus, que tudo sabe, vê e tem poder de decisão final sobre todas as coisas. Então esse livro é maravilhoso, são 14 capítulos, cada capítulo é um pouquinho curto, né? Então dá para ler tranquilo aí em 2 dias, 3 dias, se você separar, né, para ler 5 capítulos por dia, por exemplo, e aí assim parar, meditar nesses textos e ser alimentado pela esperança que nós temos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus já veio uma vez,
Agora nós aguardamos a sua segunda vinda, e essa segunda vinda é aquela que vai trazer grande alegria para todo o povo, de fato, para todo o povo que crer nele, que tem ele como Senhor, porque ele vai governar sobre nós, e o seu governo será um governo justo, um governo de bondade, de paz e de misericórdia. Nele nós não teremos todas essas crises que nós estamos tendo agora na nossa política brasileira. No governo de Deus, no governo que Jesus há de instalar, nós só teremos muita alegria, unidade na nação, não existirá mais as polaridades como nós temos agora, e nós vamos poder gozar de um rei totalmente sábio que há de construir para nós, de fato, um governo de justiça, onde vamos gozar a justiça e a justiça fluirá como um rio, como dizia já os profetas também. E também já prepare-se para ler também Malaquias, que será o nosso último profeta dessa série de escola dominical sobre os profetas menores. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima semana a todos.